Êxodo capítulo 20 é um dos capítulos da Bíblia que a gente deve sempre lembrar o endereço, porque é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, que fala sobre os 10 mandamentos, né? Êxodo capítulo 20. E junto com ele, Deuteronômio capítulo 6, porque em Deuteronômio capítulo 6, eles são repetidos, esses mandamentos, e tem outros acréscimos, outras informações importantes ali. Então, Êxodo capítulo 20, na semana passada, nós vimos até o 4º mandamento. Aliás, o 3º, foi até o 4º. É difícil a gente saber qual é o primeiro, qual é o segundo, porque aqui não tem, inclusive há muito debate sobre qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, né? E assim por diante. Eu já falei que existe uma controvérsia entre os evangélicos e os católicos por causa da questão das imagens, né? Então, mais ou menos a controvérsia é porque os católicos, eles têm o hábito de fazer imagens, né, de santos, do próprio Senhor Jesus crucificado, do Senhor Jesus, aquele com o coração assim, parece, né, o que é o bom Jesus, Sagrado Coração, uma coisa assim. Então eles têm imagens assim, tem de vários santos, né, Santo Antônio, São João, São Pedro, e como eles têm imagens, então, se um dos mandamentos é não farás para ti imagens, aí eles estariam contra a palavra de Deus, né? Mas aí eles juntam com não adorarás, né? Ou seja, não farás imagens para adorar. Eles falam, nós fazemos imagens, mas não para adorar, e sim para venerar. Para mim não tem diferença, mas para eles tem essa diferença. Para adorar repete, para usar como intercessor de Deus. Então existe essa controvérsia. Se juntar, por exemplo, os 2 mandamentos, que é não fazer imagem para adorar, ou se separar, fazer não farás imagem, e o outro, não adorarás. Então são 2 mandamentos, um é não fazer imagem, o outro é não adorar. Ou é um mandamento só, não fazer imagens para adorar. Você pode fazer imagem, mas desde que não seja para adorar. Então tem tudo isso, mas a gente sabe, inclusive aqui em Êxodo, Deus fala também que não é para fazer imagem nem dele mesmo, né? Ele falou, olha, vocês não viram nenhuma pessoa, vocês só viram lá um monte fumegante, vocês viram a glória, mas vocês não viram uma imagem, seja de pessoa, seja de um animal, né, ou alguma coisa, algum anjo. Então, o que vocês não devem fazer imagem de mim, é mais ou menos isso que ele fala, né? O nosso Deus é um Deus invisível. Então essa é a ordem dele, tanto que nem os católicos fazem imagem do Pai, né? Eles fazem do Filho, de Jesus, né? Mas não do Pai. Então até nisto eles estão obedecendo, né? E quando Deus manda Moisés fazer uma arca, né? Quando ele manda fazer o tabernáculo, manda fazer a arca, era a arca do testemunho, tinha 2 querubins nessa arca, então pode fazer imagens, né? Deus mandou fazer imagens dos querubins, né? Mas não para adorar os querubins. Esses querubins não eram a imagem de Deus, né? Os querubins não eram o Deus ou deuses, né, que eles iam adorar, mas Deus estava ali sobre os querubins, só que Deus era invisível, né? Não tem imagem de Deus. Então é isso que Deus manda fazer.
E quando eles fazem o bezerro de ouro, mais tarde, quer dizer, mais tarde disso que a gente está lendo agora, né? Daqui a pouquinho já vamos fazer o bezerro de ouro. Quando eles fazem o bezerro de ouro, alguns acham também que seria a mesma coisa, que não era para adorar o bezerro, mas o Deus que estaria acima do bezerro, né? Montado no bezerro de ouro. Mas Deus não mandou eles fazerem imagem de bezerro para mostrar que ele estava sobre os bezerros, né? Ele mandou mais tarde fazer imagem dos querubins, né? E Deus invisível estaria acima dos querubins. Era ali que Deus, a glória de Deus iria estar no meio deles. Tem também a questão, um pouco mais tarde, isso a gente vai ver em Números, né? No próximo livro, que quando eles estavam no deserto, vinham as cobras e picavam eles, cobras venenosas, né? Por causa da murmuração, e eles iam morrendo. Deus manda Moisés fazer uma imagem de uma cobra, né? E manda levantar, colocar numa haste e levantar. Então, Deus mandou fazer, só que não era para adorar a cobra, né? Era para olhar para ela, uma cobra de bronze, e quem olhasse, ele ia ser curado. A picada da cobra, por mais venenosa que fosse, não ia matá-lo, né? Então, todos que olhavam para a cobra, isso significa ter fé, né? Porque se você só olhava, se você tinha fé no que Deus disse, né? Se você olhar para ela, você não ia ser curado. Jesus, ele quando fala com Nicodemos, ele menciona essa cobra como uma ilustração do que aconteceria com ele. Ele disse, assim como a cobra foi levantada no deserto, assim também vai ser levantado o Filho do Homem, para que todo quem nele crê tenha a vida eterna. Então, quando Jesus estava levantado na cruz, as pessoas olhando para ele, é claro, quando fala olhar para ele, quer dizer com fé, né? Olhando para ele, eram salvos, né? Olhando como Filho de Deus. Então, mas o que eles fizeram? Eles pegaram essa cobra que Moisés fez, né? Eles guardaram, e depois eles estavam adorando essa cobra como um Deus, né? A Bíblia fala sobre isso mais tarde, acho que, não sei se é nos profetas lá, né? Acho que talvez em Crônicas ou Reis, né? No segundo Crônicas ou segundo Reis, fala a respeito disso, que eles estavam adorando aquela cobra. Eles chamaram a cobra de Neustan. Então, o mandamento está aqui, né? É não fazer imagens, não adorar essas imagens, não é para fazer imagem do próprio Deus, então isso está nos mandamentos. Aí, continuando, Êxodo capítulo 20, versículo 2 é não ter outros deuses, né? Aliás, versículo 3. Versículo 4, não farás imagem de escultura. Versículo 5, não as adorarás, nem lhes darás culto. E quarto, continuação, né? Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E o próximo mandamento é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu lembro que a gente falou sobre isso semana passada, né? Então esse seria o terceiro mandamento, que é não tomar o nome de teu Deus em vão. Então a gente viu a questão da tradução da Bíblia, a versão que a gente tem, né? Que procura seguir isso, não colocar o nome de Deus, mas colocar Senhor no lugar, que seria a tradição, para não correr o risco de usar o nome de Deus em vão, porque essa foi a tradução dos judeus. E aí vem o quarto mandamento. O quarto mandamento, ele é talvez o mais controverso de todos, porque é o dia de sábado, né? Era para guardar o dia de sábado. E aí, então, existe a igreja adventista do sétimo dia, né? Que fala que o sábado deve ser guardado, né? Como está nos 10 mandamentos, então deve ser cumprido, né? Mas os evangélicos em geral, eles não guardam o sábado, pelo menos não como está aqui. E alguns falam assim, não, o sábado foi trocado pelo domingo. Só que eles também não guardam o domingo como se guardaria o sábado, né? Porque o sábado era bem rigoroso, né? Para você guardar. Inclusive,
as tradições, né? Os mestres que estudavam as escrituras e os mandamentos e transmitiam para o povo, eles iam colocando regras. Não sei se você já ouviu falar que quando o Congresso Nacional ele promulga uma lei, ela só realmente começa a valer depois que ela é regulamentada. Já ouviram falar disso? Então, por exemplo, tem uma lei de trânsito lá que a bicicleta tem que usar retrovisor, buzina, refletor na roda, né? E essa lei existe até hoje, né? Só que é uma das leis que não pegou, como se diz aqui no Brasil, né? Mas essa lei só passou a valer quando ela foi regulamentada, ou seja, quando eles tinham que especificar que tipo de retrovisor tem que ser, que tipo de refletor tem que ser da roda, onde que tem que estar na roda, buzina, que tipo de buzina que pode ser ou que tem que ser, né? Vale de tudo, né? Buzina eletrônica, buzina igual de carro, né? Então, tem tudo isso. Então, quando faz a regulamentação, aí coloca. Então, o que os fariseus, aliás, os fariseus aqui ainda não tinha, né? Mas os mestres da lei, né? Os escribas, aqueles, geralmente, por que chamava escribas? Porque ele escrevia, ele copiava, né? Ele ia copiando as escrituras, e quando você copia alguma coisa, o tempo todo, né? Você copia, termina de copiar, começa de novo, você aprende aquilo, não é? Então eles eram muito sábios nas escrituras, eles conheciam muitas escrituras, porque eles tinham que ler e copiar as escrituras, e eles geralmente eles ensinavam o povo, e aí conforme eles iam ensinando, eles iam de certa forma regulamentando a lei, né? Então eles, por exemplo, falavam que no sábado você não podia andar mais do que, acho que 1 quilômetro, uma coisa assim. Se você andasse mais de 1 quilômetro, já não estava mais cumprindo o mandamento. Então, teve bastante controvérsia sobre isso no tempo de Jesus, né? Porque Jesus, ele curou algumas pessoas, tem pelo menos 2 paralíticos que ele curou, e ele mandou ele pegar o leito e andar, né? E carregar o leito. E isso era um dia de sábado, aquele lá do tanque, agora eu vou falar certo, era o tanque de Betesda, não era o tanque de Siloé, como eu falei da outra vez, né? Lá no tanque de Betesda, que ele curou aquele homem paralítico e mandou ele embora para casa levando o seu leito. E a regulamentação, uma das coisas da regulamentação que eles fizeram do sábado, é que você não podia carregar nada no sábado. E ele estava carregando a maca, ou o leito que ele estava, né? Depois de ser curado por Jesus. E eles foram lá e falaram: o que você está fazendo? Você está violando o sábado. Eu falei: não, mas o homem que me curou, ele mesmo falou para eu pegar o meu leito e ir para casa, por isso que eu estou fazendo. E várias outras coisas, né? Jesus curou uma mulher que estava, acho que corcunda, né? Na sinagoga, e na sinagoga eles se reuniam sempre no sábado. Aí os fariseus diziam que não podia curar no sábado, então era uma das regulamentações da lei, né? Mas aí o que Jesus sempre dizia? Que eles acusavam Jesus de violar o sábado, mas Jesus não violava o sábado, ele cumpria, só que ele não cumpria de acordo com a regulamentação que os homens tinham feito, ou seja, com a tradição. E aí ele disse também uma coisa muito importante, que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então esse é um dos mandamentos mais controversos, né? Será que nós devemos guardar o sábado, porque é um dos 10 mandamentos? Será que nós devemos guardar o domingo no lugar do sábado, como se guarda o sábado? Ou será que não tem nada disso, né? E quando Jesus fala que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, não vai passar nem um i, nem um tio da lei sem que seja cumprido, né? Então tem tudo isso, né? Aí nós vemos no próprio Novo Testamento que os discípulos, né, que os apóstolos, aqueles que Jesus deixou depois de ter ressuscitado e subido para o céu, eles deixou para cumprirem a missão de levar o Evangelho, e eles sempre se reuniam no primeiro dia da semana. E qual é o primeiro dia da semana? Domingo, né? Então isso virou tradição entre os cristãos, né?
E os judeus sempre continuaram guardando o sábado. E os judeus cristãos, que se convertiam a Cristo, eles guardavam tanto o sábado quanto o domingo, porque o domingo é o dia sagrado. Então, sábado seria o último dia. E aí tem outras questões, né? Por exemplo, os católicos colocam esse mandamento como, não como guardar o sábado, mas guardar as festas religiosas, ou os dias santos, né? Todos os dias santos são um sábado. E isso faz sentido também, porque quando se fala em sábado na Bíblia, nem sempre é o sétimo dia. Vocês sabiam disso? Porque sábado significa descanso, é Shabbat, né? Em hebraico. É um dia de descanso. Então, havia sábados, ou Shabbat, dias de descanso, que não eram no sábado, o sétimo dia da semana. Entenderam? Então, nesse sentido, o domingo pode ser um Shabbat. O domingo pode ser um dia de descanso. Então, o que prevalece para os evangélicos é que deve haver um bom senso nesse sentido, né? Que Deus, né, nós somos salvos pela graça e não pelo cumprimento da lei, né? E que você deve sim guardar o domingo, deve evitar fazer muitas coisas no domingo que você faz normalmente. Por exemplo, trabalhar. Mas e se o trabalho que eu tenho tem que trabalhar no domingo? Se eu trabalho no shopping, se eu trabalho no hospital, se eu trabalho na farmácia, tem que trabalhar no domingo, né? Então, mas você guarda um dia da semana. Quem é um médico? A pessoa precisa de uma cirurgia. Então. É o que Jesus mesmo, quando ele curava pessoas no sábado e eles vinham criticá-lo, ele falava: você é um hipócrita, porque se um animal seu cair no buraco, né, uma vaca, um boi, um jumento, cair no buraco no dia de sábado, você não vai lá e não vai tirar ele? Né? Você vai tirar. E quanto mais ele estava falando de uma pessoa que ele curou, que eles criticaram, né? Quanto mais esse filho de Abraão, ou essa filha de Abraão, acho que foi quando ele curou a mulher, né? Que estava atormentada com essa doença, né? E estava presa por Satanás. Então é isso. É um mandamento controverso, o quarto mandamento. E o quinto mandamento, ele o que Paulo diz, né? Que é o primeiro mandamento com promessa. É isso? Vamos ver se eu acertei. O quinto mandamento seria: honra a teu pai e a tua mãe. É isso mesmo. Honra a teu pai e a tua mãe, para se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então é o primeiro mandamento com promessa que Paulo fala, né? Ele é um mandamento que fala para você guardar, e se você guardar esse mandamento, você vai ter uma longa vida na terra. Então, tem isso. Então vamos ficar por aqui hoje, né? Até o quinto mandamento, e saber que a questão da ordem, né? A gente coloca nessa ordem. O primeiro mandamento seria: não terás outro deuses diante de mim, o Senhor é o único Deus, né? Não terás outro Deus. Segundo mandamento: não fazer imagens de escultura e não adorá-las, né? Está tudo junto. O terceiro mandamento seria, qual seria o terceiro? Não usar o nome de Deus em vão, né? Terceiro. E o quarto mandamento: guardar o dia de sábado. E aí a gente, eu estava falando, eu mesmo me interrompi, né? Falando que a gente deve guardar o domingo como um dia especial. Se eu posso não trabalhar no domingo, eu não trabalho. Porque tem gente que pode escolher, né? Trabalhar no domingo ou não. Se você puder escolher, não trabalhe no domingo. Se você puder escolher não fazer nenhum negócio no domingo, o pastor Aldo sempre nos ensinava isso, né? Você quer vender ou comprar alguma coisa? Não faça esse negócio no domingo, faça em outro dia. Deixa o domingo, né, como um dia. Não precisa ser tão radical. Quando eu me converti, eu era tão radical que eu não queria nem comprar comida no domingo, né? E aí eu e a Vilma brigamos, né? Por causa disso. E brigamos, né? E tudo. Aí o pastor Aldo foi lá para apaziguar a nossa briga, né? E ela falou: não está querendo comprar comida. Eu falei: não, mas é domingo, né?
A gente pode comer só arroz e feijão, não precisa comprar carne. Aí o pastor Alden falou, não precisa ser tão radical, né? Porque é uma necessidade, então você não precisa ser tão radical. Mas o que a gente pode guardar, então, os católicos estão certos em dizer que você deve guardar os dias santos, né? Para eles, né? Quais são os dias santos? Os dias santos para os católicos, alguns coincidem com os nossos, outros não, né? Por exemplo, a Páscoa, né? A Páscoa é um dia super santo, né? Talvez o dia mais santo do ano, né? Mais até do que o Natal. É um dia santo, o Natal é um dia santo, né? Agora, os católicos têm muitos dias santos, né? Que são para Maria, para José, para João, para Antônio, né? Aí esses nós não guardamos, mas a Páscoa sim, a Páscoa é um dia especial. Se você puder não trabalhar na Páscoa, então não trabalhe, se você pode escolher, né? Mas tem gente que não pode escolher, né? Que é o trabalho que ele tem, ele precisa sustentar o seu lar e assim por diante. Então, essa que é a nossa meditação de hoje, né? Sobre os mandamentos. E o primeiro mandamento com promessa, muito importante, né? Honrar o seu pai e a sua mãe. Significa não só ter respeito por seu pai e a sua mãe, mas dar a eles tudo que eles precisam para sobreviver, né? Porque, principalmente naquele tempo, que não tinha aposentadoria, os pais dependiam dos filhos, quando envelheciam, né? Para os filhos sustentarem. E muitos filhos, até isso foi uma das discussões de Jesus com os fariseus, né? E ele que falou, olha, vocês, com a tradição de vocês estão sobrepondo a lei de Deus, porque a lei de Deus manda honrar o pai e a mãe. E vocês, na regulamentação que vocês fizeram desta lei, vocês colocaram que se aquele dinheiro que eu ia dar para o meu pai e para minha mãe, eu der como oferta no templo, então eu não preciso honrar meu pai e minha mãe. Eu posso dar no templo e não dar para o meu pai e minha mãe. Aí Jesus falou, vocês estão quebrando o mandamento por causa da tradição. Vocês estão colocando a tradição acima dos mandamentos. Tá bem claro lá. Honrar pai e mãe. Então, em vez de dar oferta para a igreja, o dízimo, dá para o pai e a mãe, né, se for necessário, né? Ou seja, tem todas essas coisas. E os 10 mandamentos, eles são muito instrutivos, né, muito importantes. A gente tem que saber, né, e tentar descobrir como Deus quer que nós os guardemos, né? Nós não estamos livres de guardar os 10 mandamentos, porque somos salvos pela graça. Aliás, nós não estamos livres de guardar nenhum mandamento, todos, né? E você sabe que nós não guardamos, não é verdade? O sábado, por exemplo, né? Você já guardou o sábado? Alguma vez, né? Ou se guardou alguma vez, já falhou alguma vez? E se, mesmo que trocar o sábado pelo domingo, você guardou o domingo? Teve algum domingo que você deixou de fazer? Por exemplo, deixou de vir na igreja para ir numa festa de aniversário, né? Num domingo? Então, você estava profanando um sábado, né? Moralmente. Então, se você já profanou alguns desses mandamentos, você já não pode mais ser salvo, né? E é por isso que nós não somos salvos por cumprir a lei. Nós somos salvos porque Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E o sangue de Jesus é que nos resgata, que pagou os nossos pecados, que nos purifica. E é por isso que somos salvos. Mas Jesus nunca ensinou que nós devíamos abandonar os mandamentos. Pelo contrário, você é salvo, então por gratidão você deve guardar ainda mais, com mais rigor ainda, os mandamentos. Amém? Que Deus nos dê sabedoria para guardar. Jesus disse que nós provamos que o amamos quando nós guardamos os seus mandamentos. Então ele disse, aquele que guarda, ouve os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? Que nós possamos aprender e guardar não só os 10 mandamentos, né? Mas todos os mandamentos de Deus. Vamos terminar com uma oração?